Paz de Cristo, permita-me alguns elementos desse 19º domingo do tempo comum, do Evangelho do texto de São Lucas, do versículo 32 ao 48. Então faz parte do grande conjunto desse discurso da confiança, da esperança da vida realizada e plena enquanto projeto de Deus. O trecho coloca no versículo 32 a ideia da fobia, de não ter fobia, não ter medo no sentido de aterrorizar-se diante justamente desse buscar as grandezas de Deus, conforme o texto anterior, domingo último, nos fez justamente refletir desse tesouro absoluto que é a participação no plano de Deus, onde há de reconhecer o valor maior que está para esta vida no plano de Deus. Então Jesus Cristo vai dizer, pequeno rebanho, no sentido de micro, a palavra grega nos ajuda, seguidores, por qual razão não se aterrorizar diante desta proposta? Porque foi do agrado de vosso Pai, ou seja, esta ideia de agradável no sentido de uma reflexão feita por Deus, de maneira que é agradável pensar justamente esta realidade, como um dom, como uma graça que o Senhor avaliou, e achou muito interessante isto, dar o reino. Então o reino se refere justamente àquilo que é o governo, a orientação, orientar para esta vida. Versículo 33 diz: vendei que possuís e dais esmolas. Aqui não é simplesmente vender as coisas e desprezar, porque São Paulo mesmo vai dizer, se eu mesmo vendesse tudo que eu tenho e dar aos pobres, isso não adiantaria nada. Então aqui se refere de uma complexidade muito maior, no sentido de negociar aquilo que se possui, e na expressão do grego, a esmola está no sentido da misericórdia, na compaixão. Então justamente negociar, e como quem vai viver com aquilo que tem, mas colocando a serviço de uma maneira amorosa aquilo que tem. Fazei para vós bolsas que não se estragam. Aqui a ideia de carteira, e para vós dá a ideia justamente entre vós, que não se estragam no sentido daquilo que não se envelhece. Então aqui está colocando justamente que as relações entre as pessoas desse rebanho, essas pessoas que acreditam no plano de Deus, elas vão viver de tal maneira que essas relações estão sempre úteis e renovadas, não se gastam, não se estragam. Ele vai dizer, um tesouro, ou seja, aquilo que é valioso, inesgotável, ou seja, isto que não falha, nos céus, ou seja, o mais elevado. E aí ele coloca justamente o que? Aonde não chega o ladrão, aqui é a ideia daquilo que é sorrateiro e a traça, enquanto aquele estrago mínimo, uma corrupção. Então, justamente onde se estabelece essas relações que elas não se deturpam na comunidade. Pois onde estiver vosso tesouro, ou seja, aquilo que é mais valioso, ali estará também o vosso coração, como a imagem daquilo que é o anseio. Então, o trecho, ele explicita o grupo, a comunidade, como um ambiente sonhado e gerado justamente o quê? Por Deus. Não é simplesmente uma coisa de uma associação, de uma ONG, mas é uma convivência. A comunidade ela é querida
por Deus, com o propósito de Deus. Depois, no versículo 35, ele vai dizer dos rins cingidos, no sentido, o rim é aquilo que é interior, então esse cingir naquilo que é a disposição, então sem frouxidão, a imagem de estar sempre dispostos às lâmpadas, no sentido de uma vigília, no sentido de uma alerta, e ele vai colocar um modo, né, o modo desta comunidade, querida por ele, né, semelhante a homens que esperam o seu Senhor retornar, ou seja, esses que desejam verdadeiramente um encontro com Deus, né? E vai dizer, né, que de uma festa de núpcias, então quem vai deixar a festa de casamento para ir ver escravos, né? Então, aqui é a forma que Jesus utiliza para dizer dessa preferência, desta deferência, justamente um amor, uma intimidade que Deus ali revela com esta comunidade, né? Como se Jesus deixou a totalidade do amor do Pai e veio ali mostrar o amor para os seus discípulos. Então ali o que é esta comunidade, é o lugar desse amor grande do Senhor. E quando ele estiver ali a bater a porta, né, abrir, né, seja, estarem dispostos, sempre essa ideia, disposição de encontrar o Senhor. Bem-aventurados, né, esses escravos do Olos, vai dizer, né, é, abençoados no sentido de agraciados, né? Quando ele então assim chegar, né? E ele vai dizer o texto da satisfação dele, né? Que encontrando essas pessoas dispostas, né? O próprio Senhor, né? Também ali vai reconfortá-los, né? Por esse propósito deles, à mesa, né? E amorosamente, né? Como quem assume, né? A posição de servidor desses, por isso que o Papa vai usar, né? Servo dos servos de Deus, né? Por esta imagem. Não interessa a hora, versículo 38, né? Se vier na segunda ou na terceira, interessa o quê? Interessa o encontro. É isto que interessa, né? Encontrar, estar preparado, alerta para encontrar o Senhor. Ele vai dizer no versículo 39, sabei, porém, né, apesar de tudo isso, né, se o Senhor soubesse, né, que o Senhor da casa, né, se ele entendesse que hora viria aquele sorrateiro, né, ele estaria sempre desperto, e não deixaria que ali, né, arrombasse, arruinasse, né, esta casa, símbolo da comunidade. Então, versículo 40, estáis, pois, preparados, né? Ou seja, como esta ideia da consciência alta, né? Não subestimar, né? As situações, porque ele diz, né? Na hora que menos você poderia avaliar, né? Chega, né? O Filho do Homem, ou seja, a excelência, né? Esse momento de totalidade. No versículo 41 diz, Pedro, né? Ou seja, esta expressão desse discípulo que mais deseja as coisas, né? E ele então questiona o Kyrios, né? Se isto vale ou vai, né, na direção de todas as pessoas, esta alta motivação de encontrar o Senhor, né? Ah, ou conta a todos, né? Ou seja, no sentido deste comum, né? Ou sem valor pelos tempos. Versículo 42, o Senhor vai então ali firmemente dizer de uma escolha, né? Quem é o administrador, ou seja, este que foi intimamente escolhido, elegido, cuidador, tem a consciência, né, de avaliar, sábio, né? Que o Senhor estabelece, ou seja, ele coloca ali como um exemplo
aos operários, no sentido dos fazedores do bem. Então, quem é essa pessoa exemplar, né? Que vai ofertar ah, num instante, que ele vai dizer de um tempo de karói, né, num sentido diferente de um instante, mas no tempo, né, a quantidade de sustento, ou seja, agir de maneira abençoada. Versículo 43 vai dizer: feliz daquele servo, ou seja, essa condição humilde que agraciado é esta pessoa que mantém essa atitude, né, de consciência do encontro, né? E que encontro, né? Encontrar aqui vai sempre reforçando isso, encontrar o Senhor. E ele vai dizer, né? Ele confiará todos os seus bens no sentido desta nova realidade, né? Da tudo aquilo que pertence, todas as graças, as bênçãos, como participar da sua divindade. Mas, né, desde que, né, apesar, né, que tem ali, né, um servo, né, ser uma pessoa que foi colocada como uma situação humilde e começar, né, com o coração, né, ambicionar, né, meu Senhor, né, tarda, né, aqui fugindo a consciência, né, do encontro com o Senhor, né, e ele, por ele mesmo, começar, né, a espancar as pessoas, esses pequenos, né, os servos e servas, no sentido desses pequenos, os humildes, né, e justamente se aprazeirar disso. Diz ali o texto: o Senhor daquele servo, né, naquela hora que menos ele pode pensar, ele compreende, né, não compreende a finitude, ele então o despedirá, né, e o mandará como um objetivo ao destino, né, dos infiéis. E assim vai conduzir o texto, né, sobre uma ideia de punição e correção, versículo 48, né, dizendo, né, que é, aquele que compreende, né, apesar de conhecer esta vontade do Senhor, né, não tem prontidão, será açoitado, né, no sentido de punido, né? Mas aquele que ignora, ou seja, não compreende a vontade de Deus, esse então é corrigido. E aí a frase, né? Porque que muito foi dado, né? Ou seja, aquele que é agraciado, então ele tem condições de também estender isso. Então que a gente possa buscar do Senhor e revelar, ser reflexo também do próprio Senhor. Boa semana.